Janela, você só falou de filhas negligenciadas, você falou de maternidade, você falou de psicologia, mas o que que isso tem a ver com a indústria do cinema ou se não com a literatura? Gente, isso é importante. O Oliver vai começar o primeiro dia de aula dele no terceiro ou quarto ano. Porque ele nunca estudou fora, sempre estudou em casa ou nunca foi em uma escola. Então, ele entrou um pouco tarde porque as escolas nunca souberam lidar com o grau de autismo dele. E a Sammy entrou muito tarde no colégio, comparado ao Oliver. A Summer ia para estar no colégio com as leis americanas e as leis do governo, que ela teria que estar no colégio desde o primeiro ano da pré-escola até o segundo. E ela já está no oitavo ano, por causa da diferença de idade. A Summer fez 15 anos e o Oliver já fez entre os seus 7 a 8 anos, a antiguidade da Summer. E nisso vai começar uma nova aventura para os dois. A escola vai ter dificuldade de como vai tratar ele. A escola vai ter dificuldades porque a escola nunca recebeu uma autista do grau como Oliver. Claro que nos colégios americanos tem um termo bonitinho pros pais, tipo assim, o termo assim, seu filho é autista, marca sim, não, que remédio que os seus filhos tomam. Se o seu filho autista toma remédio, o seu filho autista é de que grau? A escola americana, o que eu acho legal, porque os pais recebem os formulários se os filhos são autistas ou não. Para quê? Para saber como que a escola pode lidar e mandar os alunos para o psicólogo ou como a escola pode encaixar a pessoa que é autista ou deficiente na sala de aula de acordo com as dificuldades que a própria pessoa deficiente enfrenta dia após dia. Também vem do seu dia a dia, tá? Eu acho legal isso das escolas americanas, podia trazer para as escolas brasileiras. Podia trazer como que pode adaptar para os deficientes, seja visual ou seja autista. E a mãe dele respondeu todos os termos e a Summer ajudou a mãe a responder porque a mãe dela tem uma meia dificuldade de leitura. Então a Summer ficou responsável pela ficha do Oliver. Ou Oli, o apelido dele, tá? Dos íntimos. E a Summer falou pro diretor o grau e o Oliver vai ter dificuldades. E tudo que as pessoas falarem pra ele de ruim, ele não vai se machucar tanto, porque ele não liga pros comentários. Ele também aprendeu a se defender dessa forma. E ele esquece rápido as coisas de ruins que as pessoas fez pra ele. Ou se não, ele lembra, mas ele tem uma certa dificuldade de entender como perdoar essa pessoa. Mas ele esquece rápido as atitudes ruins que o próprio ser humano faz. E isso faz a gente refletir. Será que estamos sendo bom para essa pessoa? Se estamos machucando essa pessoa sem saber da situação de vida ou o que essa pessoa passa no dia a dia?
E Extraordinário é um filme que você reflete e também que você chora. Principalmente as mães com os filhos adolescentes e com os filhos crianças que estão cometendo um erro grave. Bom, e o Oliver, ele começa a ter dificuldades de adaptação e o diretor percebe isso e muda ele de sala. Na sala 5B, onde que ele conhece o seu primeiro amigo, Jake. Só que nos livros fala que é Kevin. E na adaptação cinematográfica fala que é Jake. Como eu disse antes, para a classe B12, o diretor conversa com a professora sobre a situação dele e ele conhece o seu melhor amigo nessa segunda classe, porque a primeira classe estava sendo muito cruel com ele. Essa primeira classe estava fazendo bullying muito pesado e ele chegou em casa chorando e os pais tiveram que trocar ele de sala e também o diretor percebeu isso pelo grau do autismo. O próprio Oliver desenvolveu também no decorrer da outra sala não só autismo como audição sensível. E esses meninos da sala 5A, eles começaram a gritar muito no ouvido do Oliver. E falar várias palavras altas e levar um apito para apitar no ouvido dele de propósito. E isso desencadeou nele estabilidade auditiva. Quanto é que ele teve aqui assim, nessa região aqui inteira, sensibilidade grau 6. Por conta desses tipos de brincadeira, o Oliver começou a desenvolver sensibilidade auditiva muito forte. Qualquer barulho forte que fazia perto dele, ele começava a desenvolver e passar muito mal por conta disso. E o diretor percebeu isso e pediu para que esses alunos parassem imediatamente. E quanto é que o diretor chamou a psicóloga, que o diretor teve que chamar a psicóloga para entender o que aconteceu com o Oliver na classe A, e o Oliver relatou tudo para a psicóloga e a psicóloga teve que relatar para o próprio diretor. E o diretor ficou chocado de como uma pessoa da idade do Oliver, ou como as crianças da idade do Oliver, pode ser capazes disso. As crianças fazem isso e se espelham na atitude do tutor ou do genitor ou dos adultos, dependendo quem é responsável pela criança. E o diretor ficou incrédulo de como que eles podem ser capazes de ir tão longe dessa forma, ainda mais com as pessoas deficientes. E até a própria psicóloga ficou chocada e os pais começou também a destratar o Oliver só porque ele é autista grau 6 a 7. Nem a psicóloga acreditou na atitude dos responsáveis das crianças que fizeram isso com Oliver. Porque os adultos começaram a querer avançar em cima do menino, sendo que ele não tinha culpa e falou que ele e a Summer eram imundos. Falou só porque o Oliver é autista e a Summer defendeu ele no livro. Falou que vocês são um bando de adultos irresponsáveis
Inclusive, falou que vocês são um bando de adultos irresponsáveis, incoerentes e mal sabem cuidar dos seus filhos e péssimos pais, porque vocês não sabem a mentalidade que seus filhos são, vocês não sabem a responsabilidade que vocês causam e vocês são ridículos fazer isso com a criança, que isso é uma atitude inacreditável. Vocês são um bando de adultos sem noção. Como que essa sociedade vai melhorar? Vocês falam que nós somos os péssimos exemplos da sociedade, sendo que vocês criaram os minis monstros. Só que a Samir falou outra palavra que em inglês eu não posso falar por conta dos direitos autorais e também porque é uma frase muito pesada e eu não posso falar isso, senão o YouTube corta os meus vídeos ou esse trecho do vídeo se eu falar essa frase. E os próprios Elise, o próprio Bernardo ou Bernard defendeu também, falando que são hipócritas, irresponsáveis, que a culpa deles de serem assim é dos próprios pais. Só não avançar em cima das crianças diferente que eles queriam fazer com o Oliver. Ele é odiado pelas crianças e pelos adultos. Gente, eu não consigo acreditar. Como um bando de adultos quer avançar em uma criança e mandar os filhos bater na criança? Gente, o que mais me choca nesse livro é a atitude dos adultos que são ridículas. Como o ser humano é ridículo. Os livros é um pouco mais pesadinho, porque o Oliver ele não só sofre bullying, mas também ele sofre preconceito social. O que é preconceito social? O preconceito social rejeita tudo que é diferente, rejeita pessoas cristãs, rejeita pessoas que não pensam igual a você, da sociedade Mormons, rejeita também pessoas que é autistas, não só pessoas que é autistas, deficientes físicos, rejeita também mulheres que pensam em casar e decidir ter um filho, ainda mais nessa sociedade em que esse feminismo cresceu com tudo e cresceu do jeito errado. Porque as feministas não apoiam as mulheres terem os filhos. As feministas atuais preferem carregar o sangue de inocentes nas mãos do que ver as mulheres tendo filhos. E os homens querendo construir uma família tradicional, a parte lá do mundo colorido ataca. Porque eles acham que ter casal clássico entre homem e mulher é coisa do século passado. E é coisa besta. Mas não cai dessa onda do mundo colorido lá, não.